que para você trabalhar com as cartas ou com qualquer tipo de oráculo, você precisa nascer com aquele dom. Olha, eu vou até contar para vocês uma história para vocês entenderem isso. O baralho cigano, pelo menos quando eu comecei a entrar em contato com ele, não foi nem estudar, foi antes disso, as pessoas falavam que você precisava ganhar o seu baralho cigano, né? Porque se você comprasse, não era um dom. Olha aí onde a gente já começa com essas questões, né? Então, e isso lá atrás, né? E olha, gente, a gente está dentro do mesmo século, porque há 20 anos atrás, a gente tinha essa concepção, tanto que o meu primeiro baralho eu ganhei realmente de uma amiga. Mas, na verdade, eu não fui comprar e nem estava pensando nisso também, né? Eu acho que tem isso também. Na época, eu queria muito ler as cartas, mas eu não tinha ido ainda comprar o meu baralho. E quando eu ganhei, veio aquela sensação, bem, agora eu tenho que ler, afinal de contas eu ganhei, é o que todo mundo falava. Olha só como a gente fica preso a algumas questões. Ganhar baralho é muito legal? Claro que é, né, gente? Uma maravilha quando você ganha, até porque esse aqui eu ganhei também, né? E eu ganhei muitos baralhos mesmo, e é verdade nesse sentido. Só que isso não tem a ver com você ter ou não ter dom, né? Isso tem a ver com, na verdade, com dogmas, né? Com crenças que foram sendo criadas em cima do oráculo do baralho cigano. Porque, por exemplo, o primo tarô não tem essa crença e ele são cartas. Ou qualquer outro tipo de baralho, né, que você vá trabalhar, você compra, né? Então, o baralho cigano ficou com essa crença, né, de que se você não ganhasse, então você não tinha dom para trabalhar. E isso é compreensível, porque o baralho, as cartas, vamos lá, né? O Petit Lenormand, quando chega aqui no Brasil, até então, ele chega pelas mãos dos ciganos. E quando ele chega, os ciganos, eles já eram muito respeitados dentro das religiões afro-brasileiras, porque lá tinha uma linha de ciganos do Oriente, quando a gente pensa nas questões religiosas. Então, ele acaba ganhando aí um espaço dentro dessas religiões. Tudo certo, né? Só que o baralho, ele ficou muito preso a isso por muito tempo, né? E a pessoa que iria trabalhar com as cartas acabava passando por esse crivo do dom espiritual, que aqui, de alguma forma, a história foi sendo construída, amarrada, costurada aqui no Brasil. Mas isso, de verdade, não é uma realidade fora do país. Até porque o baralho, o Petit Lenormand, vou mostrar para vocês, né? O Petit Lenormand, né, ele chega para nós não como baralho cigano. Ele ganha esse nome no Brasil porque ele vem pelas mãos do cigano e de tanto falar baralho do cigano, baralho do cigano, baralho do cigano, ele acaba se tornando baralho cigano. Mas ele vem da Europa, ele vem da França, ele vem da Alemanha como Petit Lenormand. Lá fora é conhecido como Petit Lenormand, Pequeno Lenormand, em homenagem a Madame Lenormand, da nossa grande oraculista aí, que viveu na França, né, em 1700 e final de 1700 e alguma coisa, tá? Então, por conta do todo o trabalho que ela desenvolveu com os oráculos, o Petit Lenormand ganha esse nome em homenagem a ela. Quando chega aqui para nós no Brasil, ele acaba, por essa familiaridade de chegar pelos ciganos, e nós temos aí dentro das religiões afro-brasileiras, nós temos aí uma linha dos ciganos do Oriente, ele acaba adentrando aos cultos, como
né, sendo algo ali natural daquela linha. E também, né, em meados, ai meu Deus, deixa eu tentar lembrar as datas, que datas é complicado, né? Mas em meados, no início do século de 1970, por ali, acho que eu não tinha nem nascido ainda, gente, né? Houve, então, uma entidade chamada Rainha Cigana dentro de um terreiro, onde ela fez algumas modificações no nosso conhecido Petit Lenormand. E aí, oficialmente, ele ganha aí o nome de baralho cigano, né? Então, a gente vai... Estou contando essa história para vocês, alguns eu acredito que já conheçam, né, porque assistem as minhas lives, mas outros talvez não. Mas é interessante para a gente poder entender essa questão de onde entra o dom. E eu quero falar muito sobre essa questão do dom com vocês, porque a gente precisa entender esses conceitos, né? Porque eu sinto que algumas pessoas ficam presas nisso e elas não se dão a oportunidade de conhecer as cartas de uma outra maneira, né? Então, vamos lá. E aí esse dom chega traz essa característica por conta das religiões afro-brasileiras. Então, o nosso baralho cigano, ele está muito envolto dessas questões mais místicas, religiosas, por conta da chegada dele no nosso Brasil. Mas depois disso, muitas pessoas foram estudando o baralho e entendendo a sua complexidade, entendendo toda essa ferramenta maravilhosa que é as cartas, compreendendo que as cartas elas são ela é, né, esse lugar de orientação, de autodescoberta, de autodesenvolvimento. Ela traz muitos benefícios para além das questões místicas, não que não tenha, tem muita coisa, mas o que eu quero dizer é que a gente pode utilizar o baralho e as cartas de uma forma muito tranquila para a gente poder trabalhar, né? E não ficar simplesmente preso a uma linha de raciocínio, né, que veio sendo construída. Então, vamos lá. Então, já entendemos aí da onde é que vem essa história de dom. Mas, de qualquer forma, isso confundiu as pessoas durante muito tempo, isso é real. Mas, de qualquer forma, a gente precisa entender o que é a palavra dom, né, gente? Para a gente poder compreender, né, de verdade o que significa isso. Olha lá, né? A gente está falando exatamente disso, Mônica. A Mônica está lá no Facebook perguntando: para jogar baralho, cartas tem que ter um chamado? Olha lá. Então, nós estamos falando exatamente disso. Nós estamos dizendo se precisamos ter dom para ler as cartas do baralho cigano, né? Então, eu fiz aqui uma introdução falando por que a gente traz essa questão do dom tão forte no baralho cigano, né? Por conta da chegada dele no Brasil, vindo aí pelas mãos dos ciganos, entrando nos cultos afro-brasileiros, e aí ficando muito conectado com as questões religiosas. Tem algum mal nisso? Não, não tem. Mas o que acontece é que as pessoas também não conseguem desvencilhar disso e entender que o baralho cigano pode ser muitas outras coisas. Afinal de contas, ele é um oráculo, né? Ele é um oráculo. E eu sei que o oráculo, ele é essa conversa com o divino. Por isso que tem tanto peso, né, dentro das religiões. Mas vamos lá, vamos tentar entender, até porque não quero tirar jamais, né, a magia das cartas, porque não é essa a ideia. Mas também dá oportunidade para as pessoas delas poderem conhecer as cartas, independente delas acreditarem em ter dom ou não. Mas vamos lá que a gente vai chegar nisso, tá bom?